No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre as formas de contratação muito comuns em épocas como o fim do ano. Aumentam as demandas por venda, aumentam as demandas por produção, por causa das compras do fim do ano, tradicionais compras de Natal, de Ano Novo, e tudo isso demanda em mais empregos, mais postos de trabalho. No entanto, as contratações são feitas de algumas formas diferentes das habituais e é isso que a gente vai saber aqui hoje no Jornal da CUT. Como é que funcionam essas formas de contratação, que são o contrato temporário e o contrato intermitente? Vamos saber? Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Fim do ano é uma época em que tradicionalmente o número de contratações aumenta, em especial no comércio e na indústria, para atender a demanda do crescimento das vendas para o Natal, mas as formas de contratação em geral são por prazo determinado. O mais comum nessa época do ano é o trabalho temporário, em que o trabalhador é contratado apenas para atender a demanda de um período, no caso, o fim do ano. Desde a aprovação da reforma trabalhista, lá em 2017, que legalizou o bico, os patrões estão recorrendo também a uma outra forma de contratação, que é o trabalho intermitente, para o fim do ano. Antes era ilegal, mas foi legalizado com a reforma trabalhista o contrato intermitente. Nesta forma de contratação, o trabalhador exerce suas funções apenas no período em que tem demanda de trabalho e é remunerado efetivamente somente pelas horas que trabalha. E nessa edição do Jornal da CUT a gente vai explicar como é que funcionam essas duas formas de contratação, o trabalho temporário e o trabalho intermitente. Vamos saber. Contrato de trabalho temporário é uma alternativa para os empregadores contratarem os trabalhadores, os funcionários, para suprir necessidades somente durante um determinado período. No caso do Natal, os setores da economia necessitam ampliar o quadro de trabalhadores para aumentar a produção ou então possibilitar que o comércio, a loja, tenha um número suficiente de vendedores para poder atender os clientes. Nessa modalidade, a contratação pode ocorrer diretamente pela empresa ou então por meio de terceirizadoras, que são as empresas que prestam serviços em recursos humanos. Os contratos de trabalho são feitos diretamente entre a empresa que contrata e o contratado. No caso da terceirização, a empresa contratante não é aquela onde o trabalhador vai prestar o serviço. A terceirizada contrata e encaminha o trabalhador para o posto de trabalho, na loja, na fábrica, etc. E aí tem o contrato de trabalho. O que precisa ter no contrato de trabalho? Precisa ter especificado o regime de trabalho, a jornada, horas extras, férias e 13º, local de trabalho, qualificação das partes envolvidas, justificativa que demanda a contratação da mão de obra temporária, ou seja, por que ele está sendo contratado e para que ele está sendo contratado, o período, por quanto tempo a prestação de serviços vai acontecer, o valor estipulado para essa prestação de serviço e ainda disposições sobre segurança e saúde do contratado, independente do local onde ele vai trabalhar. No caso de terceirização, diferente do que era antes da reforma trabalhista, todas as atividades, sejam elas meio ou fim, podem ser terceirizadas. Ou seja, qualquer função dentro de uma empresa pode ser terceirizada. O prazo máximo de contratação é de 180 dias, com possibilidade de renovação por mais 90 dias. Ou seja, se você foi contratado temporariamente, você pode ser contratado por um prazo máximo de 180 dias, com possibilidade de prorrogação para mais 90 dias, né? Ou seja, um máximo de 9 meses, 270 dias nesse total. E após esse prazo, ainda assim é possível a mesma empresa contratar o trabalhador nesse formato temporário. Só que, se você, por exemplo, foi contratado por um trabalho temporário, cumpriu lá os 9 meses máximos para a contratação, só depois de 3 meses, depois que você terminou esse contrato, é que você pode ser contratado pela mesma empresa novamente. Os direitos garantidos pela Lei 13.429 de 2017, que é uma lei complementar à reforma trabalhista e que falam especificamente sobre o trabalho temporário, os direitos são os seguintes. Tem que ter remuneração equivalente à dos trabalhadores CLT com carteira assinada e prazo indeterminado de contrato de trabalho, ou seja, você temporário tem que ter o mesmo salário do que ganha um trabalhador formal com contrato normal, com um contrato indeterminado de trabalho dentro da empresa, não pode ser menos. Jornada de 8 horas também, com horas extras com 20%, não excedendo 2 horas diárias, não pode fazer mais que isso. Tem que ter férias proporcionais ao tempo trabalhado, tem que ter repouso semanal remunerado, tem que ter adicional noturno, indenização por demissão sem justa causa antes do período do contrato, seguro contra acidente de trabalho, tem que ter também contribuição previdenciária.
E vale ressaltar que não tem período de experiência para esse tipo de contrato de trabalho, assim como acontece nos contratos por tempo indeterminado. Essa forma de contratação, o temporário, também não resulta em vínculo empregatício, isso é importante dizer. Agora, tem o trabalho intermitente também, né, que é uma outra forma de contratação temporária que vem sendo utilizada e que foi legalizada pela reforma trabalhista, mas ela é considerada bem perversa pelos representantes dos trabalhadores. Por essa modalidade, os empregadores podem, de igual forma, né, a do temporário, explorar a mão de obra em épocas especiais, dando-lhes os direitos garantidos pela CLT, só que com remuneração somente pelas horas que são efetivamente trabalhadas. Dessa forma, os trabalhadores podem ser contratados, por exemplo, para o fim do ano e ficarem à disposição dos empregadores. O contrato de trabalho é por tempo indeterminado na sua duração, só que os empregadores, o patrão, pode, por exemplo, convocar o funcionário a trabalhar apenas algumas horas por dia, apenas em alguns dias, ou então só em horários de pico do comércio, e aí o trabalhador recebe somente por essas horas trabalhadas, e tudo isso tem também efeito nas outras remunerações. O trabalhador pode ficar dias, semanas e até meses sem ser convocado. No entanto, tem regras e direitos previstos na lei e a gente vai saber quais são. Os trabalhadores têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores de jornadas fixas, só que, como eu disse agora, são proporcionais às horas que ele trabalha, ou seja, nos períodos em que ele é convocado pelo patrão. A contratação é feita por escrito, por carteira de trabalho, o registro deve constar na carteira. O valor da hora trabalhada não pode ser menor do que o valor de referência do salário mínimo. Dessa forma, você pega um salário mínimo, divide pelo número de horas trabalhadas, pelo número de horas das jornadas. Por exemplo, se for de 8 horas por dia, o valor hoje é por volta de R$ 5,50. Então, a sua remuneração por hora não pode ser inferior a isso. Uma das dúvidas que sempre surgem em relação à remuneração é sobre a impossibilidade do total ser menor do que o salário mínimo. E aí a gente ouviu o advogado especialista em direito do trabalho, o advogado Fernando Rich, que explica que sim, pode acontecer. É que sempre a proporcionalidade por hora trabalhada em relação ao salário mínimo deve ser respeitada. Se ele trabalhar menos do que uma jornada normal, trabalhar apenas 10 horas no mês, por exemplo, ele vai receber menos do que um salário mínimo. Então, repetindo, o salário de referência, o valor da hora de referência não pode ser menor do que a referência do salário mínimo. No entanto, se o trabalhador não atingir aquele número de horas para ganhar um salário mínimo, ele vai ganhar menos. Além disso, tem direito a férias também, assim como nas contratações normais, 13º salário, assim como no caso das férias, o abono do fim do ano é pago junto com a remuneração que o trabalhador recebe ao fim da convocação. O FGTS, o pagamento aqui, só para deixar claro que o pagamento do 13º ele já é proporcional e ele é pago na hora ali, no rendimento mensal. Então, se você tem um contrato intermitente e aí chegando no fim do mês você vai receber a sua remuneração, o proporcional do 13º salário já vem ali incluso. Não tem direito a seguro-desemprego, nem quando é com demissão por justa ou sem justa causa, não existe esse direito. Contribuições ao INSS são proporcionais ao tempo trabalhado, então aí tem uma outra pegadinha, digamos, O mínimo de contribuição para o INSS é de 20% de um salário mínimo. Então, se você não atinge, é intermitente e não atinge o suficiente para pagar esses 20% do mínimo do salário mínimo, que dá hoje são R$ 1.212 o salário mínimo, isso vai dar R$ 240, R$ 220, R$ 224 na verdade. Se você trabalhou menos horas, não teve o rendimento de um salário mínimo, você vai ter que complementar do próprio bolso para fazer a sua contribuição previdenciária. Ou então ter um outro trabalho intermitente que lhe permita chegar a esse mínimo. O prazo de convocação é o seguinte: é dever da empresa convocar o trabalhador respeitando a antecedência de 72 horas. A partir da convocação, o trabalhador tem até 24 horas para aceitar ou não. Se ele não se pronunciar, a empresa vai entender que ele recusou o trabalho. E essa convocação ela é, em geral, feita por meios que permitam um registro do contato, como o WhatsApp, como e-mail, mensagem de texto, etc. Caso o trabalhador ou a empresa não cumpra as regras depois de acertar como fazer a convocação, depois de ter essa convocação, existe uma multa de 50% do valor previsto na remuneração, que deve ser paga no prazo de 30 dias. Se o trabalhador desobedecer às regras, ele vai ter de pagar. Se a empresa desobedecer às regras, é ela que vai pagar.
As empresas devem manter também períodos de inatividade entre uma convocação e outra, porque se o trabalhador atingir o limite de 44 horas semanais ou 220 horas mensais, aí já passa a caracterizar como um trabalhador tradicional e não mais intermitente. E nos contratos de trabalho, agora a parte burocrática, né? Nos contratos de trabalho, as informações que devem constar são as seguintes: identificação da empresa e do empregado, valor combinado, a forma de pagamento, prazo para pagamento, o local e a hora de trabalho, né? A hora que o local, aonde o trabalhador vai prestar o serviço e em que horários ele pode fazer isso. Também tem que ter as formas de contato para convocação, aquelas regrinhas, né? Você tem que ter ali no contrato de trabalho especificado quais são os meios em que você vai fazer a convocação, em que o empregador vai fazer a convocação ao trabalhador. A rescisão de contrato, nesse caso do intermitente, ela é automática. Quando não tem atividade por mais de 12 meses, né, ou seja, o contrato, você não foi chamado, o intermitente não foi chamado para trabalhar durante 12 meses, automaticamente o contrato está rescindido. Pode ocorrer também por demissão com justa causa e rescisão indireta, que é quando o trabalhador decide romper o contrato por quebra de alguma regra do contrato por parte da empresa, ou ainda a demissão sem justa causa. Nesse caso, a empresa vai ter de arcar com verbas rescisórias, aviso prévio, tudo calculado com base nos meses em que houve a atividade efetivamente do trabalhador. Bom, e assim a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!